Olá, preciosos! Começamos mais um estudo, Sinais do Fim, da nossa série Sinais do Fim. Esse estudo vai ser o 34º e nós estamos então estudando a continuação. Hoje será a continuação dos estudos do livro de Apocalipse. É uma alegria para mim estar aqui com vocês todas as semanas e juntos podemos estudar a palavra de Deus. E juntos podemos nos aprofundar nos estudos bíblicos e escatológicos sobre a volta de Jesus e sobre os sinais dos últimos dias. É uma honra para mim estar aqui com vocês todas as semanas, uma grande alegria. Eu peço perdão a todos vocês que semana passada eu não consegui entrar, não consegui mesmo, mas estamos aqui juntos novamente, juntamente com irmãos de várias nações. Então vocês já sabem como eu dou boas-vindas a vocês, de todas as nações. Então você vai colocar aí o nome da sua cidade e a bandeirinha do seu país, representando a nação que você está representando aqui na live de estudos. Eu sei que muitos de vocês têm acompanhado todos os estudos, todas as semanas. Então vocês têm realmente aprendido muito no Senhor. Porque quando nós decidimos nos dedicar ao estudo da palavra, o próprio Espírito Santo abre os nossos ouvidos espirituais e o nosso entendimento para que possamos entender de forma tão clara e simples. E para quem tem acompanhado os estudos, Sinais do Fim, olha aí, 7 Lagoas, tivemos um trabalho missionário lá maravilhoso, temos missionários aí do CTM que já entraram na live, que trabalharam em 7 Lagoas. Raquel Emerick, minha linda pastora, adoradora, um beijo para você lá de Betim e tantos outros discípulos aí do Brasil e tantas outras nações. Vai colocando aí a sua bandeirinha e a bandeirinha da sua nação. Então, para quem tem acompanhado os estudos, é muito claro, são muito claro a forma que Deus me deu para explicá-los, né? Então eu leio a Bíblia junto com vocês e explico na palavra. Então é muito fácil, qualquer pessoa, novo convertido, pessoas que já são de igrejas há muitos anos, é fácil de entender. E pela primeira vez pessoas têm me falado que têm entendido o livro de Apocalipse. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque o livro de Apocalipse realmente é um segredo de Deus, um mistério de Deus que tem que ser desvendado, né, com estudo, com a leitura, com muita leitura e estudo. Então eu fico muito feliz de saber que vocês estão entendendo, né, estão assistindo os estudos, estão acompanhando aí os estudos da volta de Jesus, Sinais do Fim, né? Eu escolhi esse tema Sinais do Fim porque nós estamos pegando vários capítulos da Bíblia, praticamente quase todos os capítulos que falam da volta de Jesus, que é através do livro de Mateus, através do próprio sermão profético de Jesus, Daniel, Tessalonicense, todo o livro de Apocalipse praticamente, né? Então é muito bom estar aqui com vocês. Eu fico muito feliz. Coloque aí a bandeirinha, as bandeirinhas de onde vocês são, né? De qual país, qual cidade, qual país vocês são, pra gente dar boas-vindas a todas as nações presentes. Brasil, Estados Unidos, Ana, de Boston também, 7 Lagoas lá, São Paulo, Belo Horizonte. Mas Minas Gerais é lindo, né, gente? E comida maravilhosa. O nosso Brasil é maravilhoso. Eu amo o Brasil, amo os brasileiros, o povo mais feliz da face da terra. Amém? Oh, glórias, aleluias. Então nós estamos aqui para ensinar, né, de maneira bem simples e clara a palavra do Senhor. E nós podemos estar juntos. Olha aí, de Austin, no Texas. Eu morei no Texas, lá mesmo. Que bênção, glória a Deus. Sejam bem-vindos à live Sinais do Fim, aos estudos. Então compartilha aí com seus amigos, manda para todo mundo, que hoje vai ser muito poderoso e muito revelador também. Para quem quer saber, mas quem é a grande prostituta de Apocalipse? Quem é essa Babilônia de Apocalipse? É hoje que nós vamos descobrir, lendo a palavra e também trazendo a revelação aí da palavra. Mas como sempre, nós começamos. Quem é aqui de UK, coloca aí a bandeirinha de UK para o pessoal saber. Quem é de Portugal, quem é da Espanha, Itália, vai colocando as bandeiras aí das nações, que eu amo ver de onde vocês são. Amém? Não vai dar para eu cumprimentar todo mundo, mas um grande beijo às minhas discípulas lindas, intercessoras, Jaciana, pastora Rose, linda daqui, também amiga intercessora, amiga de oração, e todas as outras que estão entrando aí. Então, como sempre, né, eu faço nos estudos, eu entro
falando sobre os últimos acontecimentos, né? A gente entra também trazendo uma palavra profética, eu vou trazer para vocês hoje, mas a gente também fala, antes de adentrarmos no estudo de Apocalipse, falando dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos, e nós temos muitos acontecimentos nesses últimos dias. Gente, olha lá, Viseu, Portugal, gente, amo ver de onde vocês são. Deus é lindo, maravilhoso, nos une, e através da internet nós temos o privilégio de estarmos juntos, né? Ouvindo a palavra do Senhor, nos conectando de tão longe. E olha aí, Brasil se conectando com a Europa, com os Estados Unidos e tantas outras nações. Vamos lá. E a palavra que Deus me trouxe hoje para trazer para vocês, a palavra profética, é sobre esta geração, não é? O nosso Deus, eu preguei isso para os jovens, parte dessa palavra para os jovens na última sexta-feira. O nosso Deus, ele é tão dedicado, ele é tão detalhado na sua história, nos acontecimentos da sua vontade, né? Ele é detalhado, não é? E vocês imaginam então que o grande e mais importante evento da história está para acontecer. Então, o nosso Deus, ele começou uma grande história, que é este livro aqui. Amém? Deus começou uma grande história, que é este livro aqui, que se chama Bíblia. Ele começou lá em Gênesis. Uma história linda de amor conosco, com o homem, com a mulher, com a humanidade. Deus criou o homem e a mulher para nós amarmos a Deus e conhecermos a Ele e a sua palavra. E toda essa história aqui, entende? Tem um fim, tem um final. E nós estamos aqui estudando o final da história, que já está mesmo se caminhando para o final, como eu já tenho falado. Estamos aí no início das dores, já no início dos selos, a abertura dos selos. Estamos caminhando aí já dentro do livro de Apocalipse. Incrível isso, teólogos, né, grandes teólogos do Brasil, mestres do Brasil, têm afirmado sobre isso. Estamos sim entrando já nos últimos dias, nos últimos anos da história da Bíblia, da humanidade, a história de Deus. Então imaginem Deus como um grande creator que ele é, um grande criador, um grande diretor, aí vamos dizer aí de um filme maravilhoso que se chama a história do amor de Deus pelo homem. Aí vocês imaginam Deus, o ápice dessa história, não é? O ápice dessa história é o fim, que é a volta de Jesus sobre a terra para, né, reunir, para arrebatar, para resgatar a sua noiva, né, de todo o mal que já se instaurou sobre a terra. Bem, o ápice está chegando. Agora imaginem se o nosso Deus, que é um Deus tão detalhado e tão organizado e tão perfeito, e a sua história até aqui que nós podemos ler, ela foi tão perfeita, tão detalhadamente organizada, e quando ele escolheu um homem, uma mulher, um profeta, ele fez tudo tão perfeito, ainda que os desertos nos fizessem entender que Deus tinha perdido o poder dele de ação sobre a vida daquelas pessoas, sobre Israel, mas Deus nunca perdeu a história de Israel. Deus nunca perdeu o controle da história. Come on, Deus nunca perdeu o controle da história de toda a Bíblia. Agora imagine, nós estamos chegando no final dessa história de amor, dessa história literalmente apocalíptica, desde Gênesis e Apocalipse. Se nós vamos estudar, né, a vida de Moisés, Abraão, José, Davi, já é apocalíptico desde aquela época, porque é muito tremendo, é muito sobrenatural a história de Deus com o homem, com a humanidade, não é? Toda a história bíblica é maravilhoso, ver como Deus já livrou Israel de tantos inimigos e como deu vitória a Davi, 33 anos de reinado, nunca perdeu uma guerra. Gente, nosso Deus é poderosíssimo, abriu o mar vermelho para o exército dele passar, não é verdade? Para o povo dele passar, o povo de Israel. Então, nosso Deus é apocalíptico, ele é sobrenatural, ele é um Deus de grandes eventos, não é? E de pequenos também, ele é o Deus do pouco, do muito, do pequeno e do grande. Então, imaginem-se então comigo, porque eu sou muito assim, né, de visualizar, de filmes, eu amo ver filmes bons, né? E aí imaginem no final dessa história, é o ponto apocalíptico, é o ápice dessa história. E o diretor, né, o creator, que é o nosso Deus, que já criou toda a história detalhadamente, nós estamos no final dela, ele quer que chegue no final dessa história, que é exatamente o último capítulo, né? Ele quer.
E o ápice dessa história vai ser o quê? O Cordeiro, o noivo, nosso amado Jesus, voltando sobre a terra, pisando com seus pés nos montes de Jerusalém, no monte de Jerusalém, para resgatar a sua noiva e assim estabelecer um novo céu sobre a terra. Que aí nós vamos começar depois, então, desse tempo que Jesus voltar, começa-se o milênio. Nós vamos estudar isso nas próximas semanas, aleluia, porque estamos fechando agora o livro de Apocalipse, gente. Faltam 3 semanas para encerrarmos estes estudos, sinais do fim, vocês acreditam? 3 semanas, começamos há 1 ano e passou tão rapidamente. Tem muita coisa para vocês aprenderem nos outros estudos anteriores. Então faltam 3 ou 4 semanas no máximo eu fecho os estudos de Apocalipse. Olha que tremendo. Então imagina o nosso Deus tão perfeito. Ele já sabe o dia exato, o ano, o mês, o dia exato, o momento exato que Jesus vai voltar para buscar a sua noiva, que nós vamos ser arrebatados. A igreja do Senhor vai ser arrebatada aqui da terra, né? E ele sabe exatamente tudo que vai acontecer, que está aqui em Apocalipse, que nós estamos estudando. Então a palavra profética que eu tenho para dizer para vocês é: se o nosso Deus ele é tão perfeito e tem sido tão perfeito desde o livro de Gênesis, com Adão e Eva, a história de Abraão, a história de Moisés, de Noé, ele tem sido tão perfeito, com Davi, todos os reis de Israel, todos os profetas menores, maiores, né? Ele tem sido tão perfeito na história de Jesus, dos apóstolos, o apóstolo Paulo, do que ele fez, né? E tem feito através dos apóstolos que dão continuidade ao livro de Atos, como eu e vocês estamos dando sobre as nações. Se o nosso Deus é tão perfeito em sua história, como creator, como diretor desse grande e maravilhoso filme que se chama O Amor de Deus sobre a Humanidade, e o ápice da história é o mais importante para ele e para nós, como ele saberia a data exata de tudo isso acontecer e não escolheria? Prestem atenção nessa palavra profética, eu quero que vocês gravem isso, pegue seu celular e filma, porque isso é uma palavra reveladora para vocês, geração. Se o nosso Deus é tão perfeito na sua história bíblica, desde Gênesis a Apocalipse, tão detalhista e tão perfeito na sua organização, no seu kairos, no seu tempo, e ele escolheu pessoas certas para viverem as suas gerações, seus propósitos dentro das suas gerações, como que o nosso Deus, sabendo que o ápice dessa história está chegando, que é a volta de Jesus, e que é a parte mais importante de toda a história da humanidade e bíblica, e a história da humanidade toda, ele não iria escolher uma geração, repito, como Deus não iria, na sua perfeição e na sua grandeza, na sua soberania, iria escolher uma geração para viver esses últimos dias que antecedem um grande ápice dessa história, meus amados. Deus nos escolheu, Deus escolheu vocês, geração, Deus escolheu vocês, jovens, adolescentes, crianças, você que é um jovem adulto, você que é aí um jovem como eu, eternamente jovem. Deus nos escolheu, Deus escolheu esta geração para viver esse final dessa história que está acabando. Deus nos escolheu a dedo, Deus já sabe quando será que tudo vai acontecer, e quando vai ser o arrebatamento, quando a noiva vai ser arrebatada aos céus, o que vai acontecer daqui para frente. E ele falou: eu vou escolher, eu vou chamar e eu vou separar e escolher uma noiva, uma geração forte, uma geração destemida, uma geração invencível, uma geração indesistível, uma geração guerreira, uma geração que vai me amar acima de todas as circunstâncias e de todas as batalhas. Eles vão escolher me amar. Eu vou escolher uma geração poderosa para viver os últimos dias. E essa é a geração que Deus escolheu, a que você faz parte. É a nossa geração, amados, eu tenho certeza. Isso eu tô falando aqui como estudiosa da palavra, como profeta, como pastor, como que vocês quiserem me chamar, como mulher de Deus, como filha. Eu tenho certeza, convicção que nós estamos vivendo nos últimos dias e que a nossa geração não vai ver a morte terrena, nós vamos ser arrebatados aos céus. Não tem como, porque os acontecimentos bíblicos que são escatológicos,
E são kairós de Deus, estão acontecendo de maneira muito, muito rápida. Quer dizer, a palavra de Apocalipse está acontecendo de uma forma muito rápida. Não tem como passar da nossa geração. Não tem como passar dessa geração que já está viva hoje. Então nós estamos sendo, as personagens principais da história da humanidade. Isso é muito lindo, cara. Deus nos escolheu para viver a parte mais emocionante do filme, o ápice do filme, a parte mais importante para Deus, para os céus, para o reino de Deus. O Senhor nos escolheu, são vocês que irão viver os últimos dias. Vocês vão estudar, eu vou trazer para vocês profetas, apóstolos, mestres, para ensinar Apocalipse para vocês, porque agora é o momento de eu desvendar o livro de Apocalipse para vocês e desvendar os mistérios sobre os últimos dias, geração, porque vocês são a geração que irão viver este ápice tão tremendo da história. Por isso eu profetizo, vocês são a geração do último avivamento, a geração de fogo, a geração que vai mover as nações para ganhar almas, para ganhar vidas. Vocês vão incendiar o Brasil, vocês vão incendiar as nações onde vocês estão, vocês vão fazer reuniões de orações 24 horas, vocês vão ser casa de oração, vocês vão clamar ao Senhor todos os dias. Esta nossa geração vai atrair um último avivamento sobre a face da terra. E quem vai enviar este avivamento, quem vai enviar esse grande mover sobre a face da terra é o próprio Deus, porque é Ele quem envia e sempre enviou os avivamentos. O mover é dele, é do Espírito Santo, aleluias! Vocês são a geração do fogo. Diga, eu sou parte da última geração. Deus nos escolheu para viver a parte mais importante da história da humanidade, a volta de Jesus, os últimos dias, a igreja gloriosa, a igreja eleita, o povo santo, o povo eleito, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo sobre a face da terra. Que privilégio temos eu e você de estarmos vivendo esse tempo tão profético, tão bíblico, tão escatológico, e nós somos a geração que Deus escolheu. Por isso, geração, orem, por isso jejuem, por isso estudem a palavra, amem ao Senhor, amem a sua palavra mais do que qualquer outro livro, do qualquer outro filme e de qualquer outra história que vocês possam ter em mãos. Amem a palavra, estudem a palavra, se preparem, decorem a palavra, saibam o que vai acontecer daqui para frente, como vai acontecer, para que nada os pegue de surpresa. Nada os pegue de surpresa, noiva de Cristo. Você vai estar preparada, você vai estar arrojada, preparada, santificada, purificada, com espada nas mãos, escudo nas mãos, como guerreira do Senhor dos últimos dias. E nada vai nos surpreender, porque o Senhor Jesus já nos deixou tudo. O nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, já nos deixou tudo explicado na sua palavra. Nós vamos saber quando tudo começar a acontecer mais e mais. Eu vou dizer para vocês agora sobre os últimos acontecimentos. Os acontecimentos vão acontecer cada vez mais rápido, um atrás do outro. Não sei se vocês notaram nessas 2 semanas que foram acontecimentos assim, um atrás do outro. E a gente, meu Deus, eu tô ainda estudando o que que representou a ida do Papa pro Iraque e ouvindo os vídeos, tentando entender tudo que foi isso, esse momento histórico da humanidade, porque nenhum cristão, nenhum representante do cristianismo, do catolicismo já pisou em terra do Oriente Médio para fazer um acordo de paz. Gente, isso é profético, isso é apocalíptico, e isso está aí nos nossos estudos. Quem vai fazer o acordo de paz? Quem já está fazendo? Quais são as nações que estão fazendo esse acordo de paz para a chegada do grande líder mundial, né? E eu já expliquei tudo isso, e eu estava explicando isso dizendo assim, gente, vai chegar um tempo que esse acordo vai ser assinado, e quando as nações árabes se reunirem, começarem a assinar esse acordo de paz, essa aliança de falsa paz, a gente sabe que está chegando o tempo. Eu ensinei isso para vocês alguns meses atrás, achando que isso iria começar
daqui uns meses, ou daqui uns anos. Então as coisas estão acontecendo muito rapidamente, acontecimentos atrás do outro. E enquanto nós estamos acompanhando o Papa lá no Iraque, como já expliquei para vocês, e vou falar sobre o que é esse acontecimento, aconteceu algo muito sério lá no Brasil, não é? Que é a libertação de um homem que a gente sabe, um político que a gente sabe que está debaixo do domínio desse governo, que eu já expliquei como que eles estão aliançados e através de qual domínio eles estão aliançados. Eu preciso que vocês escrevam aí os nomes, porque eu não posso falar nomes, tá bom? Nem de nações, nem de presidentes e nem de políticos, senão a live cai ou é cortada, já foi ameaçada. Eu preciso que vocês orem por essa live, amém? Então vamos lá. A figura, né, do líder mais poderoso das nações hoje, de religiões, que mora lá em Roma. Essa figura, que é o Papa, né, ele foi fazer pela primeira vez o Oriente Médio, o Iraque recebeu, né, a representação de um líder religioso cristão, entre aspas, católico, mas, né, representando sim ali o cristão. E ali o Papa foi com o intuito de conversar com o líder xiita, que vocês sabem o nome, escrevam por favor, não posso, mas é o líder mais poderoso que está há anos no governo do movimento do Islã, há muitos anos. Ele é responsável por várias guerras, inclusive, e por vários ataques terroristas, e foi a primeira vez que um Papa encontrou com este líder, vocês podem escrever o nome lá do Iraque, que é o líder mundial do islamismo. E eles sentaram para tratar um acordo de paz entre o islamismo e a religião católica, o cristianismo. E eu já expliquei aqui nos estudos de uma religião que o Papa já tinha convocado as nações e estava conversando com alguns religiosos para criar o Crislã, a unidade entre o cristianismo e o islamismo. Eu já falei sobre isso aqui nas lives, eu vou repetir um pouquinho para vocês entenderem. Então o Papa já estava em conversação para a criação do Crislã, a unificação das duas religiões. Quer dizer, não significa que o cristianismo vai ensinar o islamismo e que o islamismo vai ensinar o cristianismo, mas elas vão caminhar juntas. Eles vão fazer um acordo para eles estarem no mesmo templo, fazendo cultos juntos, pregando mais ou menos as mesmas coisas, mas de maneira diferente. Quer dizer, unidade, né? Entra cada um com a sua porção, a gente vai caminhar junto. É um acordo de paz, é a unificação das religiões, que é das estratégias da NOM. Escrevam aí pra mim o que é NOM, né? Que é essa nova mundial que está vindo, que são esses países que estão se unindo para estabelecerem um novo governo sobre as nações. Uma das estratégias deste governo é a unificação de uma só religião. Ok? Então imagine a importância da ida deste líder religioso ao Iraque. Escreva aí o nome dele, por favor, né? Visitando outro líder. E imaginem a importância desse evento. Gente, quando eu vi, eu falei, meu Deus, peraí, tá acontecendo muito rápido, nós estamos dentro de um lockdown ainda, a pandemia nem acabou ainda, peraí. Sabe, enquanto o inimigo está jogando as suas peças e distraindo as nações, distraindo a igreja, porque a igreja também está distraída em meio aos seus eventos, as suas agendas, suas conferências, as suas livezinhas de sei lá de quê, de ficar fazendo brincadeira de perguntas para responder quem casa, quem não casa. Gente, me poupe! Enquanto o inimigo está distraindo a igreja, o inimigo, as trevas estão correndo com os acontecimentos. E se a igreja não se posicionar com seriedade na palavra, no estudo e se posicionar em dizer, Senhor, nós estamos vivendo realmente dias muito proféticos, nós precisamos orar, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos ensinar a verdade. Eu, como pastor, como voz de Deus, como profeta dessa geração, eu preciso ensinar a palavra da verdade para vocês. Ai de mim se eu não ensinar. Agora eu vou ficar aqui diante de uma câmera durante 1 hora, sei lá quantos minutos, fazendo perguntas, respondendo perguntas, literalmente, me perdoem a palavra, perguntas idiotas de pessoas que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus, que não tem relacionamento nenhum com o Espírito Santo. Eu vou gastar o meu tempo falando besteira para vocês, enquanto eu preciso ensinar a verdade. Me poupe, amados. Enquanto o inimigo está correndo com os cavalos, ele está ligeiramente fazendo com que tudo aconteça, a igreja está brincando de perguntas e respostas idiotas,
que não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, é o que o inimigo está usando para tirar a salvação de muitos, que são as distrações da igreja. Sabe quais são as distrações? Conferências que o Espírito Santo não está presente. Pregações que não são baseadas na palavra de Deus. Pastores que pregam para si mesmos, que se autobajulam, que se autoafirmam através de frases idiotas. Irmãos, eu não estou aqui para brincar, nós não podemos brincar daqui para frente. Quem me conhece, são meus discípulos há 20 anos aí, como eu tenho esses discípulos aqui meus, que me acompanham há 20 anos, sabe que eu sou uma pessoa extremamente brincalhona. Extremamente, eu tenho muito humor. Mas com vocês aqui, eu tenho uma responsabilidade de ser voz da verdade, de ser voz profética, de ser a voz da meia-noite, para te acordar de um evangelho raso, sem profundidade, sem um ensino teológico da palavra e sem o preparo da noiva para os últimos dias, uma igreja entretida nas suas próprias vaidades, nas suas luxúrias. Isso não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é isso aqui. Se você quiser continuar sendo bebê espiritual, criança espiritual, continue se dispersando e se entretendo com brincadeiras idiotas. Me perdoem falar essa palavra. Não estou falando de pessoas, estou falando do pecado delas, de tentar distrair a igreja no momento mais de ápice de uma guerra espiritual que a igreja está vivendo hoje. Guerra espiritual de alto nível. Eu ouvi, eu não quero que ninguém fale nome nenhum aqui, porque eu não estou aqui para isso, para julgar ninguém. Eu estou falando de pecado, não estou falando de pessoas aqui. Eu ouvi uma palavra da Neuza Etioca, uma mestre, uma doutora em batalha espiritual. Ela disse o seguinte, eu quero que vocês achem esse vídeo aí, Neuza Etioca. E a Valnice Milhomens também me falou sobre isso. A igreja da história da humanidade nunca viveu o nível de batalha espiritual que nós estamos vivendo hoje. Repito novamente, Neuza Etioca, né, by Neuza Etioca, a igreja do Senhor, da história da Bíblia, a história da humanidade, jamais, nunca viveu o nível de batalha espiritual tão sério e tão alto como nos dias de hoje. E se nós estamos no meio de uma guerra, e se nós estamos no meio de uma batalha, o que a igreja precisa fazer, amados? Ajoelhar, orar, adorar, ser casa de oração, se humilhar, se arrepender, confessar os seus pecados, chorar, rasgar as suas vestes, rasgar os corações, que nem o rei Davi fez diante do Senhor. Os meus pecados estão diante de mim continuamente, os meus ossos estão se secando. Senhor, tem compaixão de mim, eu me arrependo diante da tua presença. É isso que a igreja precisa fazer: orar, jejuar, adorar, clamar, se arrepender, rasgar os seus corações e não brincar mais. Chega de brincadeira, igreja. Brinquem uns com os outros. Eu gosto de brincar com os meus filhos, com o meu marido, com os meus amigos, fora da plataforma que eu posso usar para vos trazer a verdade. Entende? Eu brinco com vocês. Vocês olham meus stories, de vez em quando eu faço umas brincadeirazinhas, umas palhaçadas lá. Porque a história, de vez em quando, eu filmo que é aqui dentro de casa, quem eu sou, na minha particularidade. Mas aqui com vocês é o meu chamado. É o meu chamado. E o meu chamado é ser voz profética para a igreja, dizer: parem de brincar. Parem de entreter a igreja, porque é tempo de guerra. É tempo de chamar a igreja para orar, para guerrear, para jejuar, para confessar os seus pecados. Porque somente confessando uns aos outros, nós somos libertos e curados. E não é tempo também de ficar jogando a culpa um no outro, não porque o fulano está fazendo errado. Não, é tempo de você dobrar o joelho: Senhor, eu quero orar, eu quero te obedecer, eu vou pagar um preço para seguir essas pessoas. Vocês sabem, quem segue pessoas que fazem brincadeiras idiotas, quem tem o mesmo nível de imaturidade do que elas. Eu não consigo seguir pessoas que estão brincando com a palavra de Deus com esse tempo. Eu não consigo, tá? Porque eu não tenho esse nível, eu não suporto, meu espírito não suporta. Tá? Eu não estou falando de pessoas aqui, eu estou falando do pecado
de pastores, líderes, ministros do altar, entretendo a igreja no momento de guerra. Guerra espiritual. Então é tempo da igreja orar, estudar a palavra, conhecer a verdade e se preparar para uma alta guerra, um nível de guerra espiritual ainda mais profundo que nós vamos entrar daqui para frente. Então eu quero dizer para vocês, o que está nos aguardando com esses últimos acontecimentos? Escrevam aí. E já vou começar Apocalipse capítulo 17. Nós vamos correr com o estudo hoje. E pegue seu caderno e anote tudo. Porque se você quer conhecer a palavra de Deus, saber tudo da palavra de Deus, você tem que ter um caderno todo anotado. Que nem eu tenho vários cadernos aqui. Porque eu não consigo guardar tudo na minha mente aqui. Meu computador de vez em quando falha. Então eu anoto tudo. Tudo que Deus fala comigo, tudo que eu estudo, tudo. E grifo minha Bíblia, escrevo minha Bíblia toda escrita. Então não assista esses estudos sem anotar, fazer as anotações. Porque são muitas informações que eu vou passar daqui pra frente. Prestem atenção. O que é esse evento do Papa indo lá no Iraque? Então eu vou dizer para vocês, é o início, escrevam aí, é o início do Tratado de Paz entre as nações, que eu já expliquei lá no livro de Daniel, os 10 chifres do último governo, do último animal de Daniel, na visão de Daniel capítulo 7, eu já dei esse estudo aqui. Não tem os 10 chifres, os 10 governos, os 10 reis, os 10 governantes que vão se unir, ok? Que vão se unir para levantar o último governo, que será do anticristo. Então essa unificação dos 10 países, eu já expliquei também aqui nos estudos, que ele já acontece. Essa unificação já acontece, ok? Então esses 10 países unificados, levantando o último reino do anticristo, ok? Então o que significa a saída do Papa lá no Iraque? Nada mais do que nada menos do que mais um passo dessa unificação, desse tratado de paz para que se levante o anticristo dos últimos dias. Eles já fazem parte de um comando desses 10 reis, desses 10 países, desses 10 governos, 10 governantes. Eles já têm um plano de ação que se chama ANON, ok? Escrevam aí o que é NON para o pessoal entender. Amém? Já entreguei a palavra profética, agora eu já estou começando o estudo, hein? Vamos lá, então anotem aí. Então, a NON tem várias estratégias de guerra para desconstruir os princípios de Deus, ok? Então, essa ida dele lá é o início desse tratado de pacificação, de paz entre as nações. Porque esse último governo, por que esses 10 reis precisavam se unir? Para haver uma paz, uma falsa ordem de paz. É falso, tá, gente? Porque tudo que não vem de Deus é falso, mas vai acontecer. Então eles vão trazer essa falsa paz, vão unificar os países, países vão se unir a Israel, Israel vai se unir ao Oriente Médio, o cristianismo se unindo ao Islã, para preparar esse grande líder mundial que vai se levantar, ok? Sim, essa live vai ser salva. E então eles estão preparando o terreno. Então, repito, escrevam aí nos seus ensinos. O que são esses últimos acontecimentos? Eu vou falar ainda do que aconteceu no Brasil. O que realmente significa isso? Essa ida do líder, desculpa, não do nosso, do líder espiritual, né, do cristianismo lá de Roma, indo para o Iraque o calção, é a plataforma de preparo, é o preparo para esse tratado de paz que já está chegando. E também, desculpa, Daniel capítulo 10, tá? Daniel capítulo 7, desculpa, fala sobre esse animal que ele teve a visão. Eu já dei esse estudo aí, tá aí atrás. Se você procurar Daniel capítulo 7, você vai achar esse estudo dentro da série Sinais do Fim, tá bom? E dentro, eles estão preparando o terreno para que tudo aconteça, entendeu? Então, vamos dizer, eu já falei sobre isso. Temos um jogo oficial no domingo, então estamos nos ensaios. O que é esse vírus? O ensaio. O que é essa pandemia? Um ensaio. O que é o lockdown? É um ensaio daquilo que realmente eles querem implantar sobre nós, que é a manipulação em massa, que eles vão dar uma ordem e nós vamos obedecer.
Eles vão falar, entrem pra casa, nós vamos obedecer, baixar a cabeça. Eles vão falar, saiam pra fora e nós vamos sair. Entram de novo pra casa, fechem os restaurantes, agora abram os restaurantes. Agora não tem mais restaurante, todo mundo só come em casa. E assim eles estão nos treinando a obedecer ordens. Porque o último governo, ele vai estabelecer regras, ordens, limitações, proibições. E as nações têm que estar preparadas a obedecer e a temer, né? O medo traz a obediência. Vocês já ouviram isso? Alguns líderes da Segunda Guerra Mundial dizem: como vocês colocaram as pessoas todas dentro de casa durante toda a guerra? Eles simplesmente responderam: nós geramos medo na população. E o medo faz elas ficarem aterrorizadas e obedecerem todas as ordens. Então são as mesmas estratégias da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial, tá? Que vai haver uma terceira guerra, que eu já falei sobre isso, Gog e Magog. Eu já falei sobre a guerra Gog e Magog, inclusive agora à noite eu postei um story sobre isso. Depois vocês dão uma olhada lá sobre a terceira guerra mundial, a guerra de Gog e Magog, tá? Que está aí eminente para acontecer aí nos próximos meses ou anos. Então o que é a ida do Papa lá? Um grande evento espiritual e um grande evento, um acontecimento histórico que jamais aconteceu. Um país extremamente radical muçulmano receber um líder religioso cristão. Nunca aconteceu isso, nunca, jamais, ok? Então é histórico, até pela questão de historiadores seculares estão dizendo, que tempo é esse que nós estamos vivendo? Porque isso nunca aconteceu, né? Eles não sabem que isso é o tempo de Apocalipse, está tudo acontecendo. Então, este evento é o preparo para a chegada dessa nova ordem, né? Que vai envolver todas as nações, que inclui como estratégia, que eu já dei aqui o estudo que eu falei sobre todas as estratégias da nova mundial, que é a NON. E uma dessas estratégias é uma religião única, um governo único, tá? Uma liderança única, uma moeda única, que isso já está acontecendo. Vocês estão acompanhando o que eles estão fazendo com o dinheiro. Aos pouquinhos o dinheiro está saindo do mercado, tá ficando só os cartões, os Pix, as coisinhas aí que estão inventando aí até chegar realmente aquilo, né? Que a gente sabe que vai colocado na mão direita, na testa e na testa, que a gente já estudou aqui em Apocalipse também. Então eles estão treinando, eles estão nos fazendo treinamento, manipulação, marionetes para obediência de manipulação de massa. Ok? Isso que eles estão fazendo. Essa pandemia, esse vírus, eu já falei sobre isso também, foi tudo inventado, produzido por eles. Foi lançado por eles e já há 40 anos atrás, as pessoas, líderes já sabiam, mundiais já sabiam que existiria um vírus em 2020. E que eles começariam a introdução desse Great Reset e dessa nova mundial. Ok? Então, gente, é muito sério, ok? Então, o que esse evento lá do Iraque, dos dois líderes, né, religiosos, tem a ver com o que aconteceu no Brasil agora essa semana? Tem tudo a ver. Não sei se vocês lembram que eu falei que este último governo, ele atua nas nações através dos líderes. E que ele já tem atuado desde a Primeira Guerra Mundial, desde a Segunda Guerra Mundial. Esse mesmo espírito que atuou através de Hitler, que matou mais de 40 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. Eu já dei esse estudo. Por favor, assistam os últimos estudos, porque foram muito profundos nesse sentido de história. Eu fiz um levantamento sobre a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quem começou, quais foram as nações que se envolveram, quem começou, exatamente as mesmas nações que estão envolvidas hoje lá de cima. Lembra quando eu falo as nações do norte, lá de Jeremias, que vão vir para bater as nações? Essas mesmas nações estavam envolvidas lá na Primeira e Segunda Guerra Mundial, gente. Junto com a nação de Hitler aqui de baixo, que guerreou contra as nações cristãs, que foi a Inglaterra, Estados Unidos e Israel, e as nações que se uniram à Inglaterra e os Estados Unidos. Gente, o espírito é o mesmo, a guerra é a mesma, né? Só que agora é mais pesado, porque a terceira guerra, a última guerra, é próximo do fim, então é muito mais pesado. Nós estamos vivendo um outro tempo, como eu falei lá antigamente, né? A guerra era de bombas e tiros, né? E bombas naturais. Essa última guerra, ela vai ser muito mais destruidora, tá? Porque nós estamos em outra era, em outro tempo, né? Da tecnologia
e de armação de guerra, de armamento, vocês sabem disso, ok? Aqui, agora a gente se fala é guerra nuclear. Não existe mais tiro, tá? Não existe mais canhão. Então, vai ser muito mais destruidor. E nós estamos chegando nesse tempo, os quais os países não se tolerarão mais. Ao mesmo tempo que eles não vão se tolerar, ao mesmo tempo que está sendo feito a cama para o último governo surgir, que é o tratado de paz entre Israel, Irã, né, Iraque, esses países que já estão unificados, que eu já falei com os dois países, Urso e o Dragão. Escrevam aí para mim, por favor, os nomes dos dois países do norte, que eu não posso falar. O país do urso e o país do dragão, eles já estão unificados. Foram eles que lançaram esse vírus sobre as nações. E eles fizeram uma aliança, já falei sobre isso também, estou relembrando para vocês entenderem. Eles já fizeram uma aliança no início do ano passado com o Irã, o Iraque e a Turquia. Isso significa a guerra de Gog e Magog. Eu já expliquei sobre Gog e Magog. O que significa a guerra de Gog e Magog? Quem é Gog? Gog é o país, Gog é o governo que irá atuar nesses últimos anos. Quem é Magog? O povo de Gog, tá? E antigamente, a terra de Gog era o norte de Israel pro lado east, né? Que é hoje a área da Turquia. Então, essa terra de Gog, a Turquia, ela foi subindo, ela foi guerreando com os países de cima até chegar no norte da Europa, no leste europeu, até chegar na antiga União Soviética. E a Turquia, ela foi guerreando e foi tomando aquele espaço. Então, eles falam que a terra de Gog e Magog, né, mas representando a parte do Oriente como a terra de cima, que hoje é o país do urso, que vocês escreveram aí, que eu não posso falar o nome. Prestem atenção, a guerra de Gog e Magog, de Ezequiel 37, eu já dei a live sobre ela aqui, tá? Eu posso até postar lá no meu stories hoje para vocês assistirem hoje ainda, tá? Vou puxar da série e vou postar lá para vocês assistirem essa live. Eu explico muito bem o que é a guerra de Gog e Magog, que é a terceira guerra mundial. Qual é a terceira guerra mundial, pastor? Ela vai acontecer mesmo? Por que vai acontecer? Ela vai acontecer porque ela é bíblica, ela está aqui na palavra e ela vai acontecer. E dentro dessa guerra, dessa terceira guerra, que é a guerra de Gog e Magog, que foi profetizada pelo profeta Ezequiel, do que ele falou que ia acontecer nos últimos dias, e eu já expliquei o que é Gog, quem é Magog. Gog vai ser o último governo do abominável, né? Do destruidor. E Magog, o povo dele. Então essas nações, elas já estão sendo dominadas pelo governo. Esses governos já estão sendo treinados como um treinamento de exército a obedecerem a uma voz de governo. Hitler foi uma marionete, um dos personagens que essa voz desse último governo usou para estabelecer o que eles queriam, que era a destruição do povo de Deus sobre a face da terra. O espírito do abominável já estava sobre Hitler, já estava sobre Nero, já estava sobre esses líderes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, não é? Só que nós estamos no desfecho dessa história, que é a perseguição contra Deus, os princípios de Deus, tudo que Deus criou e o povo de Deus sobre a face da terra, que é a igreja e os judeus. Porque nós sabemos que Israel é escolhido de Deus também e vai ser salvo, parte dela, não é? Então, gente, presta atenção. O que isso tem a ver com o Brasil, pastor? O que tem a ver é que essas nações que já estão se unindo para o desfecho dessa história, que é Urso, Dragão Vermelho e nações do Oriente Médio já se uniram, já fizeram um tratado. Então, se hoje, tá, o que significa esse tratado do Urso, do Dragão com o Oriente Médio, pastora? Com Turquia, Irã e Iraque, né? Eu não sei se você sabe que o Iraque é a antiga Babilônia e Turquia, Irã e Iraque são os povos mais violentos da história da humanidade. Os persas, vamos dizer aí, né? Os mais violentos de toda a história. E o que tem a ver? Esses dois países, o Urso e a China, eles têm uma coisa em comum. Me falem o que eles têm. Um sistema político que eles têm em comum. Qual é? Que
que através desse mesmo sistema político, o país de Hitler se levantou para instaurar uma grande perseguição mundial contra o povo de Deus sobre a face da terra. Qual é esse único sistema político que eles já estão aprofundados há muitos e muitos e centenas de anos? Yes! Come on! Prestem atenção. Estão ligando aí os quebra-cabeças? Anotem, gente. Porque se vocês não anotarem, depois vocês vão ficar fazendo as perguntas aqui pra mim aqui no Messenger. Eu não tenho tempo pra ficar respondendo tudo. Anota. Estão entendendo? O que o Brasil... Ai, pastor, o que o Lula tem a ver com o Papa indo lá no Iraque? Vai estudar, meu irmão. Vai estudar que você vai saber direitinho. Vai assistir as lives aqui da pastora de Gog e Magog, você vai saber por que a Rússia se uniu com a China. Eles não eram inimigos na Primeira Guerra Mundial, sabiam? Que a Rússia era parceira da Inglaterra e dos Estados Unidos, e a Rússia guerreou a Primeira Guerra com a Inglaterra e os países cristãos contra a Alemanha e os outros países. E eles eram inimigos. E por que a Rússia agora se uniu à China? Por causa de um interesse. E através do sistema comunismo. Do comunismo é que eles estabelecem. Vamos escrever aí? Através deste sistema político das trevas, demoníaco, tá? O qual instaurou na Segunda Guerra Mundial a matança de 6 milhões de judeus. Esse mesmo sistema político demoníaco é que atua e governa sobre a nação urso e dragão. E é o mesmo sistema que ainda comanda o país aqui da Europa de Hitler. E esse sistema, vamos dizer que o sistema, então, é a casa. O sistema é a casa, ok? Que foi instaurada para guardar este espírito do último governo das trevas que vai se levantar sobre a face da terra. Então, este poder do comunismo é através da esquerda, dos liberais. Estão entendendo quando eu falei aqui dos Estados Unidos? Que se a esquerda ganhasse, presta atenção, as coisas vão acontecer muito rápido. Eu tava torcendo para não ganhar. Mas eu falei, se a esquerda ganhar, vai acontecer muito rápido um domínio do lado do... Porque eles são todo... Eu falei sobre isso aqui. Todo governo da esquerda é ligado, conectado ao comunismo. Ao governo central, à cabeça central do comunismo. Eles são aliançados. Eles fazem uma aliança. Até de sangue, que é coisa demoníaca, gente. É coisa das trevas, né? A gente não tem nem noção do que seja tão profundo e demoníaco essa questão. Tudo por causa de dinheiro e poder. Tá? O inimigo oferece dinheiro, eu vou te dar dinheiro, poder. Você vai ser o homem mais conhecido da face da terra, mas você tem que fazer um pacto comigo. Todos esses homens fizeram um pacto com o inimigo. Todos. Todos esses governos comunistas. Eles são endemoniados, literalmente. Tá? E a minha oração é para que essa cegueira espiritual caia sobre os olhos dos brasileiros, de todo mundo, para que vocês entendam da onde que tá vindo essa esquerda. Essa esquerda, ela não é boazinha, ela não quer o melhor pro povo. Ela se veste de boazinha e oferece migalhas para o povo, que não é migalhas? Não são migalhas que é oferecido? Porque eles não ensinam você a fazer faculdade, a ser um trabalhador e a ganhar dinheiro com seus próprios esforços. Eles te dão migalhas para te prender dentro da jaula deles. Então, o que tem a ver o Papa lá no Iraque e o Lula aqui sendo solto ao mesmo tempo? Significa que esse governo está rapidamente, igreja do Senhor Jesus dos últimos dias, igreja que está vivendo o nível de batalha espiritual mais alto que a humanidade já passou até hoje. Igreja, acorda. O que está acontecendo é que eles estão agindo em vários lugares geográficos e diversos montes da sociedade da mesma forma, rapidamente, porque eles estão unidos. Eles estão debaixo da mesma casa, do mesmo governo, de um mesmo intuito ou de um mesmo projeto que se chama NOM. Tá? Esse líder mundial,
lá de Roma, ele já está, ele é um dos cabeças desse projeto. E eu já falei aqui, biblicamente, o que ele representa em Apocalipse. Eu já falei quem ele é. Esses líderes já estão fazendo aliança com esse novo governo. E esse líder aí do Brasil, esse homem aí, já está há muitos anos aliançados com o sistema comunismo, que é a casa, o que estabelece, o que abriga este governo dos últimos dias, que é esse governo mundial, que é uma casa, um homem, um governante, uma moeda, uma religião, tudo um. E o que esse governo dos últimos dias quer instaurar sobre a face da Terra? Pastor, então o que é realmente esse comunismo? Por que o comunismo? O comunismo foi criado pelo homem, sim, pelo homem, mas inspirado pelo diabo. Porque a forma que ele falou assim, eu vou atuar através da política, me fazendo de bonzinho, de salvador da pátria, de salvador das nações. Eu vou fazer com que o povo me ame, mas eu vou atuar através da política para preparar as nações para me receberem. E os governantes que estiverem aliançados a mim vão se curvar diante de mim e vão entregar as suas nações a mim. É assim que ele vai ter o domínio, o governo sobre as nações. Entenderam quando eu falei naquele estudo que eu também vou colocar no Stories hoje sobre as eleições nos Estados Unidos? Presta atenção, gente, a gente tem duas jogadas. Ou esse aqui vez, mas também ele foi o que fez, o genro dele foi o que fez o tratado de paz entre Israel e o Oriente Médio. Quer dizer, está muito longe do que vai acontecer daqui para frente. Né? Então, se esse vence, esse tratado de paz pode acontecer mais rápido. Se esse pede, o outro vence, esse governo aí comunista está vindo. Se eles esmagaram a nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos, o que eles vão fazer com o Brasil? Foi o que eu falei no estudo das eleições. Falei sobre isso, tá? Ah, pastor, mas se a gente orar, jejuar, clamar, orar, jejuar, a primeira coisa que o Brasil tem que fazer antes de jejuar e orar é se arrepender. Se arrepender da soberba, do orgulho, das brincadeiras, das gozações, das brincadeiras idiotas, da falta do ensino da verdade, da falta da palavra da verdade nas igrejas, da falta da presença do Espírito Santo, da sua idolatria a ministros e a ministérios, que eu não aguento mais isso. Eu sinto até enjoo quando eu vejo essas coisas. Eu não sei como é que vocês aguentam até hoje seguir pessoas que aceitam ser idolatrados. Então, gente, prestem atenção. Prestem atenção. O que o Brasil precisa hoje é se levantar como essa geração, como essa nação profética. O que nós precisamos como geração profética? Como eu profetizei agora no início dessa geração. Nós somos uma geração profética que vai viver os últimos dias, que vai atrair o último avivamento sobre as nações. Deus está nos chamando para nos levantar na seriedade do ensino da palavra. Da seriedade dos acontecimentos que já estão acontecendo de Apocalipse até o final dos dias. Nós somos chamados para a seriedade da busca da presença de Deus. E na presença de Deus nós vamos ser preparados, santificados e nos tornarmos a igreja pronta, preparada para esses dias. Estão entendendo qual tem a relação? Agora fiz a relação entre o Papa, né, o Iraque, Brasil e este governo que está aí tentando se levantar para assumir a nossa nação. Podemos orar, podemos sim, jejuar sim, mas Deus vai fazer com que a vontade dele se cumpra, tá? E daqui para frente nada vai melhorar. Nas nossas nações, não. Não. Vai melhorar dentro de nós. Diga comigo, que vai melhorar não é nenhum governo mundial, nem o governo do Brasil, nem o governo de nenhuma nação vai melhorar. Nenhum salvador terreno vai trazer salvação para a igreja. O único que vai trazer a nossa salvação é o Senhor Jesus Cristo voltando sobre as nuvens e nos arrebatando como igreja, como noivo verdadeiro. Então nada vai melhorar aqui na terra. Por quê, pastora? Porque está escrito aqui. É só você ler, estudar e entender realmente. A maldade irá se aumentar, o amor irá se esfriar, né? E o homem vai odiar um ao outro e a apostasia vai ser instaurada sobre a face da terra e o espírito de engano. Como é que vai melhorar alguma coisa sobre as nossas nações?
né? A única que vai melhorar sou eu e você. A igreja do Senhor Jesus, a noiva, precisa realmente melhorar, não é verdade? Porque se a gente está chegando no dia do nosso casamento, e está chegando no dia do casamento, o que a gente precisa fazer? Se aprontar, nos santificar, nos limpar, nos vestir de branco, né? Tirar as vestes sujas de lama, de iniquidade, de enganos, de fantasias terrenas, de luxos, de vaidades, e colocar as vestes de santidade da noiva. A palavra tem que se cumprir. Então eu vou dizer pra vocês assim, vamos orar e jejuar, porque isso não vai acontecer no Brasil, meu irmão. E se Deus quer que aconteça, quem só é você para mudar o coração de Deus e aquilo que Deus já estabeleceu sobre as nações. E nós já estudamos o que são os 7 selos, tá? Que é a justiça de Deus contra aqueles que perseguem a igreja. Que são as 7 trombetas, a justiça de Deus contra as nações, sobre as nações. E o que são as 7 taças, que aí vai vir a glorificação dos santos, o arrebatamento. Nesse intermédio, nesse interlim das 7 trombetas, das 7 taças, a igreja vai ser arrebatada. Por quê, pastora? Porque as 7 taças é o juízo de Deus contra os ímpios. A igreja não vai mais poder estar aqui, porque Deus vai descer a ira dele, derramar a ira dele sobre os ímpios, aqueles que permanecerem. Entende? Então, como que vai melhorar, gente? Se a história bíblica é essa que nós estamos ensinando para vocês, é base bíblica, né? Agora, o que vai melhorar é a igreja. Porque lá em Apocalipse 19, que inclusive nós vamos estudar semana que vem, fala: a noiva vai estar pronta. A noiva vai estar pronta para o cordeiro. Então, a única que vai melhorar, que vai se santificar, que vai se adornar, somos nós, a noiva de Cristo, não é? O resto dos acontecimentos mundiais, históricos, governadores, eleições, olha, gente, daqui para frente nós vamos experimentar o levante desse último governo, o estabelecimento dessa nova ordem, né, sobre as nações. Mas também hoje nós vamos estudar sobre a queda. Olha que lindo, nós já estudamos sobre o levantar desse último governo, já passamos nesses capítulos de Apocalipse, né, que vão acontecer muitas coisas, inclusive a perseguição contra o Altíssimo e o povo do Altíssimo. Aí eu dou base bíblica que a igreja vai passar por parte da tribulação, não por toda. Por que a igreja vai passar por tudo? Porque lá em Mateus 24, capítulo 24, verso 19, o Senhor Jesus estava falando da grande tribulação, quando ele falou assim: se esses dias não fossem abreviados, nenhum de vós sobreviveria. Ele estava falando da igreja. E ele estava falando sobre a grande tribulação. Então esses dias vão ser abreviados, porque senão nós não vamos sobreviver. Por quê? Porque vai haver grande perseguição, grande sofrimento, grande destruição, como a humanidade ainda nunca jamais experimentou. Aí vão vir as 7 taças que vai destruir. Lembra quando eu expliquei que os 7 selos da destruição de 1/3 do mar, da terra, dos animais e dos rios? 1/3, os 7 selos. Mas aí eu falei que as taças é a destruição total dessas mesmas partes dos selos. Então Deus vai derramar muita ira sobre a face da terra. A igreja não vai mais poder estar aqui. Por isso que a gente dá base bíblica, né? Eu e os mestres que nós seguimos, para que realmente da mesotribulacionismo, que é a igreja vai ser arrebatada durante o processo da grande tribulação. Talvez nos primeiros anos que vai ser de falsa paz, né? Porque a gente já explicou que os 3 anos e meio vai ser de um governo de falsa paz, que ele vai ser adorado por todo mundo, e ele vai trazer um espírito de engano tão forte que muitos vão aceitar a marca da besta, que vai ser na mão direita e na testa, como eu já expliquei, biblicamente. Então o espírito de apostasia e engano vai ser muito grande, por isso que a igreja precisa orar. Então, entendendo por que eu fui tão dura aqui? O Espírito Santo foi tão duro em falar, parem de brincar, parem de perder tempo com brincadeiras e vão estudar, vão orar, vão buscar a minha presença, porque o espírito de engano vai ser muito forte, como um grande tsunami, e vai arrastar a muitos vão ser enganados nesses últimos dias. Vamos lá? Apocalipse capítulo 17, glórias! Não sei se eu vou terminar hoje o 18, mas vamos lá, vamos estudar e aí vocês vão anotando, ok? Muitas informações, né? Eu avisei. Então, pega seu caderninho aí. Vamos lá, Apocalipse 17, a queda da Babilônia. Olha que lindo, nós vamos estudar hoje exatamente a queda deste último governo mundial, dessas trevas sobre a face da terra, quando Deus vai estabelecer a queda
da grande prostituta, quem é a grande prostituta, a quem ela vai servir, quem é a grande Babilônia, o que a grande prostituta e a grande Babilônia tem uma com a outra, quem vai vencer a grande prostituta e a Babilônia. Gente, é tremendo esse estudo, tremendo, chama todo mundo, porque é tremendo, olha lá. Vamos ler na palavra, porque eu quero que vocês entendam na palavra. 17:1, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Vocês ficam 2, 3 horas assistindo séries, né? Alguns de vocês ficam 4, 5 horas. Então eu os convido a ficar 2 horas estudando a palavra de Deus. Amém? É demais para vocês? Se for, reveja o seu nível de paixão pelo Senhor. Ok? Eu sei que essa geração fica 4 horas, 5, 6 horas na frente de joguinhos. Então quando eu chamo vocês para ficarem 2 horas estudando Apocalipse, vocês acham demais, né? Ou até 2 horas orando lá no N-Hope, na casa de oração. É demais, a pastora é muito intensa. Mas o pecado tá sendo muito intenso também na frente da televisão, né? Na Netflix, na série, nos joguinhos, né? Esqueci o nome dos joguinhos aí, meus filhos jogam. É 5 horas, gente. De madrugada, jogando joguinho. Aí a pastora passa de 1 hora de live. Nossa, pastora, demora demais. E aí, meu irmão, qual que é o nível da sua paixão? Qual é a sua paixão? O que tem movido a tua vida? O que tem movido o teu coração? Porque o que te move é o que você prioriza. E o que você prioriza é o que você mais gasta tempo. E eu quero te perguntar, igreja dos últimos dias, qual é a tua paixão? Porque pessoas me reclamam, seus estudos são muito grandes. Eu falei assim, yes, porque a palavra de Deus é muito grande. É muita revelação, não é? Mas para quem tem nível baixo de paixão, não aguenta suportar 1 hora de estudo bíblico. Cansa, não é verdade? Volta para os seus jogos, volta para suas séries. Continua com essa cabeça rasa, bem distraída. Bem nas brincadeiras idiotas, né, dessa geração. Nos últimos dias, quando tudo começar mesmo, que já está acontecendo, e quando as coisas apertarem, vamos ver se você vai estar preparado. Como aqueles que estão se dedicando a se preparar mais. Eu agradeço a Deus, porque os meus estudos têm sido motivação e incentivo para muitos milhares de jovens no Brasil aqui, discípulos a estarem estudando mais a palavra de Deus. E eu fico muito feliz. E eu quero falar para vocês hoje que vocês são a minha gasolina. Que ouvir o que Deus tem feito na vida de vocês, terem o feedback daquilo que Deus tem falado com vocês e ver as fotos de vocês estudando, os estudos, anotando tudo, os seus cadernos devocionais, as suas bíblias rabiscadas, as folhas das suas bíblias rasgadas de tanto serem passadas de um lado para o outro. Vocês são a minha gasolina, vocês são o motivo da minha insistência, da minha perseverança de permanecer aqui. Porque existe uma noiva apaixonada, existe uma igreja, um remanescente do Senhor sobre a face da terra, que é apaixonada por Ele, que quer a verdade, não quer ser enganado por vozes de falsos profetas. Não é uma igreja que quer continuar sendo mimada, continuar sendo bajulada, mas uma igreja que quer ser confrontada pela verdade da palavra. E vocês me fazem permanecer. Eu confesso para vocês que não tem sido fácil, talvez tenha sido o ano mais difícil da minha caminhada ministerial. Muitos ataques, muitas palavras negativas, muitas críticas. Ah, pastora, que só ensina Apocalipse. Eu não só não ensino Apocalipse não, meu irmão. Eu ensino a Bíblia toda. Quem é meu discípulo a vida toda? Tem discípulos aqui meus que são discípulos meus há 20 anos. Já levaram tanta bordoada na cabeça, mas já peguei tantas vezes no colo para beijar também. Eu ensino a Bíblia toda. Só que exatamente nesse último ano o Senhor me pediu para ensinar o livro de Apocalipse e os sinais do fim. E vocês me conheceram, muitos de vocês, nesse processo desses estudos. Mas se você for olhar a minha live, né? A minha vida, a minha life aí no meu Instagram, no meu Facebook, vocês vão saber que eu já ensinei muito. E muita palavra de Deus.
para muitas gerações. Para essa última geração aí, meu Deus do céu, já foi muito choro. Então eu tô aqui por causa de vocês. Vocês me inspiram a continuar. Amém? Vamos lá? E veio um dos 7 anos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei a condenação. Verso 1, tá? 17, Apocalipse 17, 1. Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre as muitas águas. Vou explicar para vocês quem é a grande prostituta. Com a qual se prostituíram os reis da terra. Presta atenção. Os reis da terra se prostituíram com essa prostituta. E os que habitavam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Que prostituição é essa? E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre a besta. É a besta mesmo, a besta de Apocalipse, que eu já falei quem é. Quem é a besta que surge do mar? Quem é? Tô perguntando meus alunos aí, que vocês já sabem quem é a besta que surge do mar. Que eu já expliquei. É o ok? Então essa prostituta vem montada em cima da besta. Então quem que é a prostituta? É o sistema, tá? Que vem montado em cima desse último governo. Mas que sistema é esse que envolve prostituição? E que prostituição é essa? É a prostituição espiritual, tá? Claro que a prostituição espiritual gera prostituição natural, óbvio. Porque o espírito de idolatria e de religiosidade, ele é o principado que rege o espírito de prostituição, que é Jezabel. Eles andam juntinhos, não dados, aliançados. Me cubram de oração, tá? Que essa parte é meio pesada. Intercessores aí. O qual ela vem montada em cima da besta, o anticristo. Quer dizer, eles são aliançados. Com o qual se prostituiu os reis da terra e vem montada em cima da besta. Ok? Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre a besta, de cor escarlate, a sua roupa é de cor escarlate, que estava cheia de nomes e blasfêmias. O que são blasfêmias? Pecado contra o Espírito Santo de Deus. Cuidado com quem brinca com as coisas de Deus. Cuidado com quem brinca com o Espírito Santo de Deus. A blasfêmia é um pecado imperdoável. Ok? E olha o que vai reger essa prostituta: a blasfêmia. E a apostasia, me engano, presta atenção. E tinham 7 cabeças. Quem é essa prostituta? A prostituta espiritual das nações, tá? Eu não vou poder falar nomes aqui, por favor, mas escrevam que vocês entenderem ser, tá? Que eu vou negar ou afirmar aquilo que vocês falarem. Eu não posso perder esse estudo, essa live não pode cair, amém? Estejam orando aí. Então, quem é essa mulher assentada sobre a besta? E ela vem com nomes escritos blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro. O que é esse ouro? A grande prostituta, tá? Agora eu vou falar aqui, porque eu já vou falando e explicando para vocês, para ficar mais fácil. Porque não vai dar tempo de eu ler tudo e depois voltar para explicar. Essa grande prostituta, tá? É a religião ou a unificação das religiões que prostituíram o verdadeiro evangelho de Cristo. Qual o evangelho de Cristo? Aquele deixado entre os apóstolos. Aquele evangelho da essência de Atos dos Apóstolos que foi deturpado pela igreja do império, lá de Daniel, do último império, da cidade de... Essa igreja é chamada igreja prostituta, porque ela deturpou o verdadeiro evangelho de Cristo, que era da humildade, da entrega, do arrependimento, dos corações humildes e quebrantados, do pegar toda a sua riqueza e doar aos pobres e aos necessitados e manter a obra missionária. Esse era o evangelho de Cristo. Ai, pastor, mas por que eles são prostitutos? Por que eles deturparam tanto? Agora eu vou prestar atenção. Entenderam o que é o evangelho de Cristo? Anotem aí. O evangelho da cruz. Anotem o que é o verdadeiro evangelho. Vocês precisam empreender. Porque tem gente que está na igreja há 20 anos e não sabe qual é o verdadeiro evangelho. Está seguindo um monte de falsos profetas por aí, que ensinam outro evangelho que não é o de Cristo. Não é? Então anotem. O evangelho verdadeiro de Cristo é
O da cruz, da morte do eu, da entrega total dos nossos direitos, das nossas vontades. Cristo vivendo em nós. Então, a morte do velho homem. Então, da cruz, da morte do velho homem, do batismo para a nova vida, do batismo do Espírito Santo, da entrega, da humildade, do sermão do monte. Bem-aventurados humildes de coração, os pacificadores, porque deles serão. Aquele que tiver riquezas, como o jovem rico, que amava Jesus e seguia Jesus, mas ele faltava uma coisa para ele: vender tudo que ele tinha e doar aos pobres necessitados e para missões. Esse é o evangelho verdadeiro de Jesus. Anotem aí qual é o evangelho verdadeiro de Jesus. Aí veio uma outra igreja, depois de alguns anos, né? Depois do estabelecimento da igreja verdadeira de Jesus dos apóstolos, veio uma outra igreja e deturpou. Isso assim: nós vamos cobrar, nós vamos fazer umas indulgências aqui, nós vamos começar a cobrar do povo, não começar a cobrar, o povo tem que pagar pra gente. A gente ensina a palavra, eles começaram a deturpar. E aí eles trouxeram o evangelho da cobrança, da prosperidade. Anotem aí. Por que eles deturparam o evangelho, pastor? Do ouro, da prata, da riqueza, porque eles começaram a ficar ricos. Imagina, recebendo impostos, recebendo indulgências. Para confessar pecado, tinha que pagar. E não podia ir direto para Deus, Espírito Santo, Jesus, a cruz, o véu rasgado, representa nada. Não, vocês têm que vir até mim. Confesse pecados para mim. Que evangelho é esse? Entendeu? Que deturparam de maneira muito sutil, de maneira muito bondosa. Eles fizeram com que a Bíblia permanecesse na língua de Jesus. Em aramaico, do aramaico para o hebraico, do hebraico para o latim. E do latim não passava-se disso. A não ser que os profetas apaixonados por Jesus começassem a traduzir para suas próprias línguas. Por quê? Porque só eles podiam pregar. O povo não podia ler a Bíblia, porque o povo não podia saber a verdade. O que eu estou fazendo aqui com vocês? Traduzindo a Bíblia para a sua linguagem, geração. Porque não existe nenhum mistério na palavra que nem eu e nem você podemos saber. A verdade. Então eles seguraram a Bíblia, seguraram a palavra da verdade em latim por centenas e centenas de anos. E só eles podiam ler e ensinar somente aquilo que era estabelecido pela casa. Agora vocês vão entender. Lembra da casa que governa, né? A estrutura que o inimigo, que as trevas fez para deturpar tudo e todos. Então essa é a grande prostituta. A prostituição espiritual contra a simplicidade de Jesus, a entrega de Jesus. O evangelho de Jesus de doar aos pobres tudo que nós temos, igreja. Não é para nós enriquecermos. Qual é o evangelho dessa prostituta? Enriquecei. Eles são a religião mais rica do mundo. Ouro, prata. Meu Deus do céu. É muita riqueza. Presta atenção. Eles ensinam a luxúria. Eles ensinam os prazeres. Ah, não tem problema ir pro carnaval, não. Deixa o povo ir, quarta-feira de cinzas. Vamos deixar eles fazerem uma festa pra carne? Né? Pra carne, pra não dizer o nome do inimigo mesmo. E daí a gente inventa uma quarta-feira de cinzas. Que eles pedem perdão pelos pecados que eles fizeram nos 4 dias de carnaval. Vamos fazer uma aliança com o pecado pra gente ganhar o povo e ter o povo com a gente? Igreja prostituta. Igreja que prostituiu a verdade de Cristo. Igreja prostituta. Prostituiu a verdade, a voz da verdade. O ensino de Cristo. Tá? Então o que eles ensinam? Escrevam aí. O que a igreja ensina, a prostituta ensina? Prazeres. O que o Lula falou lá no Brasil agora? O que ele falou? Eu vou querer que os jovens sejam felizes. Prazer. Eu vou trazer alegria pra vocês de novo. Prazer, que ele quis dizer carnaval, tá? Alegria é sinônimo de carnaval. Só que ele não podia falar a palavra carnaval pra ele não ser tão direto. Ele falou assim, eu vou trazer alegria pra vocês de novo, Brasil. Quer dizer, o prazer. E eu vou fazer vocês enriquecerem de novo, Brasil. Quer dizer, mamon, dinheiro. Porque isso
Eu tenho, os meus líderes têm, eu dou para quem quiser as migalhas que vocês querem. Prazer, o que é estabelecido sobre essa igreja prostituta? Prazer, luxúria, orgulho, soberba, autossuficiência. Peraí que eu vou achar aqui nos estudos aqui, tá? Com o meu mestre aqui. Eu tenho um mestre, eu já falei pra vocês quem é meu mestre. O que ele falou? Luxúria, engano, aliança com mamon, o amor ao dinheiro. E eu vou falar uma palavra pra vocês que agora vocês vão assustar. E essa prostituta, igreja falsa, o que é a prostituta? A igreja falsa. Repita comigo, que é a prostituta, a igreja falsa. Não é a igreja verdadeira, é a falsa igreja que foi instaurada. Tá? Então eles vêm com soberba, orgulho, ensinos de engano, vaidades, amor ao dinheiro, aliança com mamon, usurpação, corrupção, perversidade espiritual. E agora assustem todos. Pompa, fama, poder e ostentação. Ai, 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 ai. Vamos repetir juntos? A prostituta, a grande prostituta de Apocalipse é a falsa igreja, estabelecida pelas trevas, através dos homens e através da falsa religião, do falso cristianismo que foi instaurado lá em Roma. Mas significa todas as falsas religiões do mundo, tá, gente? Não somente essa que vocês estão pensando. E essa grande prostituta, que é a falsa igreja, ela está estabelecida sobre os fundamentos, prestem atenção que eu tô falando com vocês, jovens e igreja do Senhor. A falsa igreja tem como fundamentos de ensino, anotem aí, a soberba, uma postura de soberba, porque tudo que é contrário ao Evangelho de Cristo. Humildade, então é soberba, ok? Orgulho, aliança com mamon, amor ao dinheiro, quer dizer, Jesus ensinou que a gente tem que dar tudo que a gente tem, compartilhar com todos. E essa falsa igreja diz que você tem que ser rico, abastardo, não é? Tem que ter bens aqui na terra. Prestem atenção a quem vocês têm seguido nas redes sociais. Geração, igreja dos últimos dias, acordem. A falsa igreja tem como ensino fundamentos de soberba, orgulho, amor ao dinheiro, riquezas, fama, poder, pompa e ostentação. Já ouviram falar sobre pessoas que ficam ostentando riquezas nas redes sociais? Pastores? Peraí. Que evangelho é este? Me cubram de oração os intercessores aqui. Que o Espírito Santo está falando. Porque eu preciso abrir os olhos de vocês. Que evangelho é esse? De que eu tenho que mostrar minha casa, minha mansão, os meus carros do ano. Não, porque Jesus é bonzinho para dar um. Para eu andar, para eu viajar, eu sou missionária. Pode me dar um, mas carros, casas, mansões. Peraí. Eu vou abrir meu armário e vou mostrar as minhas roupas, a minha coleção. Peraí. Que evangelho é esse que você está seguindo, meu irmão? Que evangelho é esse que estes pastores e esses líderes estão ensinando a milhares e milhares de jovens e a milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro? Que não é o evangelho que eu e você conhecemos de Mateus, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, que vendiam, se reuniam nas casas,
Vendiam os seus bens, as suas fazendas e os seus terrenos. Atos capítulo 2. Leia, igreja. Para de ficar ouvindo palavras de homens que estão brincando de ensinar o evangelho, enquanto eles mesmos não vivem o evangelho de Jesus. E estão fazendo falsos discípulos em cima de falsos ensinamentos e fundamentos de uma falsa igreja. Se eu sou milionária, se eu tenho dinheiro, se eu recebi uma herança do meu pai, não importa. O que eu tenho que mostrar para vocês é a humildade de Jesus na minha vida. Eu jamais mostraria e ostentaria a minha conta no banco, o que eu tenho aqui na terra. Pelo contrário, nem teria mais, porque eu amo missões, já tinha doado tudo para missões. Inclusive o pastor Mateus aqui entrou, meu amigo Carvalho, né, pastor? Tudo que Deus dá, a gente doa para missões. Esse homem aí já viajou não sei quantas mil vezes lá para a Ásia, vai, leva dinheiro, deixa tudo com a igreja da Ásia lá, porque é uma igreja que precisa... Que evangelho é esse que vocês estão seguindo? Eu não estou falando de pessoas aqui, eu estou falando de falsos profetas que estão ensinando uma falsa religião, um falso cristianismo que não vai salvar ninguém. Ninguém. Estão fazendo hora com a vida de vocês. Enquanto nós estamos em altíssimo nível de batalha espiritual dos últimos dias, a igreja precisa amadurecer, precisa honrar o que Deus nos deixou aqui, porque Ele nos confiou a verdade. Precisa honrar essa verdade para ensinar para vocês. Agora eu quero dizer, mais uma vez, fundamentos da falsa igreja, da prostituta de Apocalipse. Porque a falsa igreja não só é essa de Roma, não. Ela começou lá. Ela começou lá. Mas ela se instaurou sobre a face da terra. E a partir dela, várias outras falsas religiões surgiram, como vocês sabem, o islamismo, o budismo, várias outras falsas religiões, porque a prostituição começou lá. Mas a prostituição, ela existe hoje dentro da igreja de Cristo. Quando homens, ministros do altar, ministram para si mesmos. E quais os fundamentos dele? Não é humildade, nem entrega, nem o evangelho da cruz. No evangelho do arrependimento. E é claro que eles não estão pregando sobre a volta de Jesus. Óbvio, né, gente? Aí perguntou, pastor, por que ninguém está pregando aqui no Brasil sobre a volta de Jesus? Sobre Apocalipse, porque eles vão ser confrontados. Do início de Apocalipse ao fim. Eles vão ser muito confrontados. Porque parte deles sabem que o evangelho que eles vivem não é o evangelho verdadeiro. Mas eles preferem ter amor ao dinheiro, à fama, à posição, aos seus milhares e milhares de seguidores, do que ensinar a verdade. A sua pompa, a sua fama, a riqueza e a sua ostentação é a aliança que eles têm. E jamais é com o reino de Deus e com Jesus. Porque se fosse com o reino de Deus, faria como o pastor Mateus Carvalho, que é grande amigo meu. Investiria todos os seus recursos, suas finanças, suas entradas, suas fazendas, como Atos capítulo 2. Leiam Atos capítulo 2, não é só, mover do Espírito Santo, Senhor, vem com o Pentecostes. Pentecostes, meu irmão, foi só um mover. Eles falaram em línguas lá durante 2, 3, 4 horas, 24 horas, sei lá o quê. Depois, eles tornaram a igreja verdadeira. E sabe o que eles faziam? Eles venderam as suas próprias fazendas para ajudar aqueles que tinham necessidade. Esse é o evangelho de Cristo. E aonde estão esses pastores e todos os seus carros e todos os seus bens, todas as suas mansões que não estão ajudando a fundamentar a igreja lá na Ásia com o pastor Mateus? E a igreja, e abrir e reabrir os nossos templos aqui em Londres. Nós estamos sem templo, alugando um templo caríssimo. Nós precisamos de dinheiro para comprar um lugar para a gente se reunir, fazer uma vigília, uma reunião de jovens, uma reunião de mulheres que eu não pude fazer esse final de semana. Porque nós temos os templos fechados aqui. Aonde estão os milionários que vão investir no reino de Deus? Na igreja, no fundamento da igreja de Deus sobre a face da terra. Da África, da Índia. Vou nem falar da Índia, meu irmão, porque senão eu vou pecar. E eu não quero pecar. Irada eu fico, mas pecar não. Vocês nem sabem o que aconteceu com a Índia. E nunca vão saber. Da minha boca, não. Mas homens que se dizem profetas. Dizer que não tem dinheiro para manter um projeto na Índia. E eu não falo mais nada.
tá? Então, amadas, essa igreja é fundamentada em cima de soberba, orgulho, autossuficiência, independência de Deus e da sua palavra. Então eles criam o seu próprio evangelho, suas próprias pregações, e aí eles ensinam as partes. Peraí, eu vou escolher essa parte aqui, porque Jesus falou que o que ele fala, a gente vai fazer obras maiores que ele. Então nós vamos fazer obras maiores que ele. Nós somos poderosos, nós somos Deus aqui na terra. Então eu vou falar agora aqui também que Salomão era rico, que ele era o homem mais milionário do mundo. Então também eu vou ensinar o povo a ser. Então eles vão ensinar só aquilo que eles querem ensinar, porque o evangelho deles não é o de Cristo. Então eles jamais irão ensinar Apocalipse para vocês. Jamais. E se ensinarem muito, e ainda vão distorcer. E vão falar muita coisa errada, como eu já tenho ouvido aí. Ok? Eles são aliançados a pompa e ostentação. Presta atenção, escreva essa palavra ostentação, com todas as letras maiúsculas. Quando você vê um pastor, sigam o pastor Mateus Carvalho, que é um amigo meu, nós nos conhecemos no Texas, né? Lá no Cefenai, Mateus, eu jamais vou esquecer de vocês. Porque eu sei que você veio de uma família muito abençoada, de pastores, uma igreja muito próspera. Mas o quanto vocês amam a Deus. E vocês têm investido na igreja da Ásia. Isso é ser igreja verdadeira. Mesmo você tendo muitos bens. É você dizer, Senhor, tudo que eu tenho é teu. É teu. Eu conheço famílias milionárias. De pessoas extremamente milionárias. Extremamente simples. E que jamais postaram uma foto de um carrinho que eles têm na garagem. E são as pessoas mais missionárias da face da terra que eu conheço. É possível ser herdeiro de milionário e ser simples e humilde? Sim, eu conheço muitas pessoas assim. Então escrevam bem grande essa palavra ostentação. Ela vem do inferno. Ela jamais fez parte do reino de Deus. Porque nem Jesus. I will cry now. Nem ele, não é, pastor Mateus? Nem Jesus, sendo rei, morando em ruas de ouro. E palácios de cristais, como é lá em cima, que a gente não tem nem noção. Quando ele veio, ele não veio para humilhar ninguém, nem pisar em ninguém. Ele não veio para fazer distinção entre raça, cor, posição social. Ele veio sem nada, sem direito algum. Ele veio através de uma manjedoura. Ele veio para provar o seguinte: eu sou rei. Eu sou filho do rei. Eu sou filho do leão. Eu sou o leão de Judá. Eu sou o rei dos reis. Mas para vocês, eu sou um simples menino e um simples homem. E eu vou provar para vocês que riqueza e prosperidade não tem nada a ver com palácios e castelos, mas tem a ver com propósito. Uma manjedoura que me trouxe a luz e que me trouxe para um propósito. Riqueza é nobreza. E nobreza jamais fará parte de fundamentos e ensinos de ostentação. Aprendam isso pro resto da vida de vocês. Riqueza, prosperidade, riqueza, seja o que for, no reino de Deus é nobreza. Ah, mas eu conheço pessoas que são milionárias porque receberam heranças dos avós, dos bisavós. Eu conheço pessoas milionárias. Jamais eles vão deixar de ser milionários. E são as pessoas que mais amam missões, que eu já conheci até hoje. Vamos repetir comigo? Ostentação não é de Deus. Então, eu não sigo pessoas que ostentam. Se você segue, aí é o problema do teu nível de maturidade e de conhecimento bíblico. Ostentação jamais virá dos céus.
Porque riqueza é nobreza. E nobreza é ter um coração humilde e usar de tudo que Deus te deu para servir e amar ao próximo. Amém? Não é pecado ser rico. Jamais. Jamais. Como também não é pecado ser pobre. Jamais. O que é pecado é fazer diferente do que Jesus fez. Isso é pecado. Ok? Vamos lá? Eu quero que vocês compartilhem essa live com todo mundo que vocês conhecem. Porque que os olhos da igreja se abram e que as vendas caiam. Riqueza no reino de Deus é nobreza. Amém? Entenderam quem é a prostituta? Então agora vamos correr, para terminar. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro. Aí sim, agora vai falar por que a prostituta, ela tem essa pompa, esse poder, essa riqueza. Porque ela é aliançada com Mamon. Porque é assim que ela se mostra aqui em Apocalipse. Ela é adornada com ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, mas ela tem na mão algo bom, apresentável, que é o cálice de ouro, mas o que está dentro do cálice de ouro? Abominações. As suas abominações e a imundície da sua prostituição. Quer dizer, ela aparenta ser algo maravilhoso, mas o que está lá dentro é sepulcro caiado. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mulher, a mãe das prostitutas e abominações da terra. Gente, é muito sério. A falsa igreja é condenada mesmo por Deus, né? E vi que uma mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue dos testemunhos de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então essa mulher, ela tem... Por que a gente sabe que ela é aliançada com riqueza, pompa, ostentação? Porque ela carrega ouro e ela é vestida de ouro, de pedras preciosas. E, como aí vocês já leram. E na sua testa está escrito a mãe da grande prostituição, da grande Babilônia. E vi que a mulher estava embriagada do sangue. Olha só o que essa igreja, essa prostituta vai fazer e fez até aqui. Do que ela se alimentou. E do que ela vai se alimentar até os últimos dias. E o anjo me disse, porque ela estava embriagada, verso 6, do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com a grande admiração. E o anjo me diz, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. De quem que ela estava embriagada? Do sangue dos santos. Quem são os santos? A igreja, gente. Eu e você, os eleitos, os escolhidos. Perseguição da igreja, perseguição dos santos. Quem perseguiu a igreja verdadeira de Cristo desde a época dos apóstolos? A falsa igreja, a grande prostituta. E aí esse mesmo espírito veio através do Hitler, de Nero, do Hitler. Estão lembrando da história? Vocês precisam estudar a história, gente. Vocês precisam saber que o espírito de Nero estava sobre Hitler, e o espírito de Hitler que é que vai estar sobre o último aí. É o mesmo espírito, quer dizer, é o espírito dele, né, que está agindo aí já. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da Bíblia, quer dizer, esses que seguem a besta e a grande prostituta, desde a fundação do mundo se admirarão, vendo a besta que era e já não é mais que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Presta atenção. Presta atenção porque que muitos falam que surgiu de lá. Sobre quantos montes a cidade de Roma está? Para quem sabe história e estudou muito geografia ou estudou teologia, sabe que a cidade de Roma está sobre 7. Presta atenção. Mas não é a única, tá, gente? São todas as falsas igrejas, todas. Falsas religiões, falsas igrejas, tudo que não ensina a verdade. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Onde que a prostituta está assentada? Sobre a cidade dos 7 montes. Presta atenção. Understand? O que tem associado?
tá? Mas não é só aquilo, são a unificação de todas as falsas religiões. Estão entendendo o que está acontecendo lá no Iraque? O que aconteceu? O que está começando a acontecer? E também 7 reis, 5 já caíram, quer dizer, são 5 grandes impérios mundiais que já caíram, e um existe e o outro ainda é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. Quem é esse? De quem que eles estão falando no verso 10? Dos 7 governos, grandes impérios que já foram, 5, um que ainda está, que é esse dessa cidade, que governa o mundo inteiro, e o último que vai durar pouco tempo, porque ele vai ser terrível. E a besta que era, e já não é ela também o 8º, e um dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que vi são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Os 10 reinos, gente. Lembra das 10 nações que eu falei com vocês? Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Servirão a besta, adorarão a besta, ok? Estes combaterão, vocês estão ouvindo aí, gente? Só dá um ok aqui para eu saber que tá ocorrendo bem, que não travou. Estes combaterão contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Gente, olha que lindo que eu falei hoje nos nossos grupos aqui, dos nossos discípulos. Olha que lindo! A vitória do cordeiro sobre a prostituta, gente. Vamos lá, chegamos no versículo que eu queria. E estes, 14... Estes combateram contra o cordeiro, que estes, a grande prostituta, a besta, e o povo que adorou a besta, que serviu a besta. Eles vão combater contra o cordeiro, Jesus. E o cordeiro os vencerá. Jesus vai vencer a grande prostituta, vai vencer o falso profeta, a besta, o povo. Olha, gente, vai ser uma grande vitória do Senhor Jesus sobre a face da terra. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Nós venceremos com Cristo. Quem são os chamados? Quem são os eleitos? E quem são os fiéis? A noiva de Cristo. A noiva de Cristo somos eu e você. E disse-me, as águas que vistes, onde a prostituta está sentada, presta atenção, as águas, o mar, lembra quando eu expliquei que o mar significa as nações? E agora nós vamos ver por quê. E disse as águas que viste, onde se apresenta a prostituta, o mar significa, essas águas são os povos e as multidões e as nações, onde a prostituta vai estar sentada com os pés em cima. E os 10 chifres que vistes da besta são os que aborreceram a prostituta. E presta atenção, quem são esses 10 chifres? Não é esse governo que vai se levantar para levantar a besta e vai estar unificado com a besta? Com o último governo mundial? Eles é que vão se levantar contra a prostituta. E são eles que vão perseguir e vão destruir a prostituta, gente. Quando eu falei, nossa, Deus é muito soberano. Como que Deus vai fazer a prostituta ser vencida? Porque é um poder assim, meu Deus do céu, é uma voz, é um poder de sedução, né? Como é que uma pessoa é recebida no Iraque, meu Deus do céu? E ninguém dá um tiro na cabeça? Como é que todos os reis da terra se curvam a um espírito de sedução, prostituição espiritual assim? Todo mundo considera né, santo. É um poder de... Quem vai se voltar contra a grande prostituta, contra a falsa igreja, é a própria besta e o próprio governo dela, gente. Presta atenção. E os 10 chifres que viste na besta são os que se aborreceram contra a prostituta. Vai haver uma guerra. Deus vai permitir que haja uma guerra civil, sei lá que guerra que vai ser, né? Porque a guerra Gog-Magog, sei lá, gente, vai haver uma guerra que eles vão se revoltar contra esse governo religioso mundial, essa falsa igreja, esse sistema, né, de falsidade aí religiosa, e eles vão destruir a prostituta, o próprio governo do mal. Deus é tão soberano que vai desbaratar os inimigos, vai ter divisão entre eles, facção, e eles vão destruir a prostituta. Presta atenção. Aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Gente, vai haver guerra entre o próprio exército do inimigo. Eles vão guerrear entre eles, gente. Olha que tremendo. Por isso que eu mandei um áudio. Eu queria passar esse áudio aqui pra vocês ouvirem nos grupos da igreja. Hoje, gente, hoje isso tá maravilhoso.
Gente, eu tô cheio do Espírito Santo, porque o nosso Deus é tremendo, gente. Ele vai vencer, ele vai fazer com que parte do exército volte contra eles mesmos. Eles vão se autodestruir, understand? Eu tenho certeza que isso é novidade pra você. Porque é um detalhe aqui de Apocalipse, capítulo 17, que quase nenhum teólogo pega. Mas graças a Deus que o meu professor é muito bom, é o melhor mestre do Brasil, ele me ensina esses detalhes, cara. Eu fiquei louca. Entendeu? Os próprios inimigos vão lutar contra os inimigos. O próprio Deus vai fazer com que os inimigos sejam vencidos entre eles. Lembra do exército de Josafá? Quando eles eram maioria e Deus falou assim, vai na frente, vai louvando. O que a igreja tem que fazer? Vai louvando, vai adorando, vai orando. Deixa que o inimigo, eu que cuido, a guerra é minha. Nós não podemos temer, nós precisamos temer a besta, a prostituta, a besta do mar, a besta da terra, o falso profeta. Não temos que temer nada. Porque a guerra é dele, essa guerra é do Senhor. Olha que lindo, gente, que revelação linda, é muito lindo. A palavra de Deus é muito tremenda. O próprio inimigo, o próprio sistema mundial, a NOM, vai se revoltar contra a grande prostituta e eles vão guerrear contra ela e vão exterminar. É Deus, a gente tem que rir, porque o nosso Deus é muito tremendo, gente. Entende? Understand como o nosso Deus ele tem o domínio, como o nosso Deus é soberano, como ele tem a jurisdição até das trevas, até do último governo do anticristo. Ele é quem comanda, porque ele que já escreveu o que vai acontecer, ele é que permite, e ele vai permitir as guerras acontecerem para eles mesmos serem mortos e serem destruídos. Come on, igreja, exalta, Senhor, a gente tem motivos para, meu Deus, para adorar até a eternidade, literalmente. Nosso Deus, ele é, vamos escrever, o nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso, ele tem autoridade sobre as ações, ele tem autoridade sobre a besta, sobre sistema, sobre a grande prostituta, e ele vai dar ordem à Babilônia, que é o sistema mundial, ordem à besta e aos seus seguidores a destruírem a grande prostituta. E ela realmente vai ser destruída. Não sei o que eles vão fazer, que vai acontecer, vai botar fogo na cidade. Eu não sei, gente, não sei. Né? Alguns teólogos falam que são literalmente a cidade, né? Que eu não posso falar o nome, mas vocês podem. Outros falam que é uma revolta mundial contra essa religião única, que já está sendo instaurada pelo líder. Understand? Vai ser uma revolta contra essa religião e vai ter uma guerra. Vocês podem saber, porque vai ter destruição, vai ter fogo. Quando fala fogo, você pode saber que vai ter guerra. E eles vão destruir. Agora a gente não sabe, porque a palavra de Deus não fala detalhadamente se é o lugar geográfico ou se é a religião dessa falsa igreja vai ser destruída. Pelo próprio governo que ela serviu. Meu Deus, é muita soberania para um Deus maravilhoso. Ele é a jurisdição dele, fala aí comigo, toda a Bíblia e toda a história da humanidade e todo o Apocalipse é jurisdição do nosso Deus. É jurisdição do nosso Deus. É Ele que governa, Ele quem manda, Ele quem comanda, Ele que governa até o último dia. Understand? Por que nós precisamos ser a igreja verdadeira? E entregar tudo que a gente tem e adorar e servir o reino dele, não se preocupar com mais nada aqui na terra. Porque é esse Deus que nós adoramos. E o que tem nos aguardado lá em cima? Ninguém sabe, só os anjos, né? Que o Senhor tem preparado para nós. Vamos lá? E os 10 chifres que viste na besta são os que aborreceram a prostituta. Verso 16, e a porão desolado e nu e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Verso 17, porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia. Presta atenção. Ai, pastor, como é que a senhora sabe que é Deus que vai estar nesse negócio? Gente, primeiro porque Deus está dentro de tudo, de todos os negócios da história da humanidade. Segundo que está aqui, olha. Verso 17, vamos ler juntos. Porque Deus tem posto em seu coração, que coração? Da besta, dos adoradores dela, que cumpram o seu intento. Então, quando Deus quer que algo aconteça, por isso que eu estou falando, gente. A igreja do Brasil pode orar? Pode, mas e se Deus quer
que esse homem assuma, para que se cumpra o intento dele sobre a face da terra. Gente, ninguém muda Deus não, gente. Pelo amor de Deus. Ninguém muda o que Deus já estabeleceu sobre as nações. A gente pode orar, Senhor, nos guarda. Isso a gente pode fazer. Senhor, guarda a igreja, guarda a tua noiva, santifica a tua noiva, nos guarde. Porque ele já nos prometeu que vai nos guardar. Eu já ensinei sobre isso. Gente, ouve os estudos. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpram o seu intento. Que intento? O de Deus. É Deus que vai fazer com que eles briguem entre eles para que a vontade deles se cumpra. E tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino. É Deus que está nisso. Tudo que está acontecendo é Deus permitindo. Ah, e o vírus? Deus está permitindo. E a pandemia, pastora? É Deus permitindo, gente. Mas e a China? E a Rússia? E o urso? O dragão? E a terceira guerra? Ai, Gog, Magog. Deixa Deus ser Deus. Deixa a palavra de Deus se cumprir. Porque no final, a gente vai para as bodas. Tem umas bodas, tem uma festa preparada para nós. Vamos lá? Porque Deus tem posto em seu coração que se cumpra o seu intento. E tem uma mesma ideia que deem à besta o seu reino. E até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste, verso 18. Vamos terminar o estudo então agora? Acho que dá para hoje, já chega. E semana que vem a gente termina com o capítulo 18. Eu achei que ia dar tempo de dar o 17, 18, no Espírito Santo me tomou aqui para entregar uma palavra para vocês. E é ele que manda. Vamos ler juntos o último versículo. E a mulher que vistes é a grande cidade. Presta atenção, understand, estudiosos, que reina sobre os reis da terra. Qual é a grande cidade, o grande império que há centenas e centenas de anos tem governado, oprimindo a igreja verdadeira, perseguindo a igreja verdadeira, os verdadeiros cristãos e perseguindo as nações? Essa grande cidade vai ser destruída também. E este império, este governo que se levantou contra a prostituta aí eu vou adiantar para vocês, a Grande Babilônia. E no capítulo 18 que nós vamos estudar semana que vem, presta atenção, vai ter a queda da Grande Babilônia também. Quem é a Grande Babilônia? Esse último governo que vai destruir a prostituta. Mas aí vai ficar só ele. Mas quem vai destruir ele? Nós vamos ver no capítulo próximo, na próxima semana, quinta-feira, às 10 horas da noite, quem é a Grande Babilônia. Quem é esse grande império que vai destruir a prostituta e vai ficar aí. E quem vai destruir a Grande Babilônia? A queda da Babilônia, lamentações de todos os reis por causa da queda dela, porque todos eles são aliançados com a prostituição dela. Quem vai vencer? E no final da história, o que vai acontecer? Daqui pra frente, gente, vão ser os melhores estudos que a gente já teve até hoje. Compartilhe com todos. Obrigado por terem ficado até o final. Vocês são extremamente apaixonantes, apaixonados por Jesus. E vocês são a minha gasolina, que me motivam a chegar até o final desses estudos. Semana que vem tem mais. Orem por mim, para o Senhor me guardar. Semana passada eu fui muito atacada e eu não consegui dar os estudos, né? Então, orem por mim, orem pela minha casa, minha família, a nossa igreja aqui em Londres também, os discípulos, orem por nós. E vamos orar para que essa live, a partir de agora, desça. E no momento que essa live descer e for postada, compartilhe com todos os discípulos, amigos. Se você é a igreja verdadeira, você vai saber, né? Abrir os olhos daqueles que têm sido enganados por falsos ensinamentos. E também descobrir quem é essa grande prostituta e por que ela vai ser vencida e como ela vai ser vencida. É tremendo a soberania do nosso Deus sobre a história da humanidade. Amém? Deus abençoe e guarde vocês, todas as nações, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, preciosos, Deus abençoe. Quem mais, gente? Itália, Portugal, Inglaterra, Alemanha, acompanhando com a gente sempre os estudos. Estados Unidos, Boston, todos os nossos amigos. Pastor Mateus, um grande abraço. Todos os pastores aqui presentes, amigos nossos, missionários, homens de Deus, homens humildes que amam o Senhor e amam missões. Amém? Terminamos então Apocalipse 17, semana que vem 18. Nós vamos agora para a última parte de Apocalipse, que é a ascensão da vitória
do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo sobre toda o império das trevas, todo o mal, todo esse mal, né? Sobre a besta, sobre a grande vitória. Nós vamos estudar nos próximos capítulos. Deus abençoe a todos vocês e estejam orando para a live ser postada. E assim que postar, compartilhe com todos os grupos de WhatsApp, com todos os seus amigos. Marque todo mundo, marca, porque são estudos muito simples de serem entendidos e uma voz profética no meio da nossa geração. Todos vocês sejam essa voz profética, não somente eu, mas você, levando essa palavra da verdade a todos que você conhece. Deus abençoe a todos vocês e eu tenho certeza que esses estudos vão com cheios do Espírito Santo, trazendo mais pessoas para a verdade. Deus abençoe a todos, um grande abraço, Belinha, Borges, todos vocês, amo de paixão, Ana Paula, Thay, Mateus, um grande abraço a todos. Deus abençoe. Vamos orar para a live postar aqui, gente.